sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast, o podcast da Biomarketing. Eu sou a Camila Macedo Soares, sócia-diretora de comunicação da Bio. Na conversa de hoje, vamos falar sobre a participação feminina no agronegócio em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março. Biocast, conectando comunicação e agronegócio. Para conversar com a gente hoje, eu tenho a honra enorme de receber duas mulheres e profissionais que eu admiro imensamente. A Aretusa Negri, do canal Ela é do Agro, e a Manuela Bertagnoli, diretora da Sementes Butiá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Are e Manu, sejam muito bem-vindas. Olá, o prazer é nosso, né, Camila? A honra é toda minha, né, de participar do Biocast. E é um prazer mesmo a gente comunicar o agro de uma forma tão profissional como vocês vêm fazendo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, estar falando um pouquinho sobre agro. E é importante, né, falar dessa crescente que é a atuação das mulheres no nosso setor. Meninas, e vocês são referências, né, de mulheres fortes, de mulheres qualificadas, admiradas no setor. E então eu queria começar perguntando o que motivou vocês a assumirem esse papel de liderança no setor, tá? Are, queria começar contigo. O conceito, ou não sei nem se é o conceito, mas ao menos o início mais profissional e reconhecido desses agroinfluencers, né? Ele é recente. E você foi uma das pioneiras no meio com o Instagram Ela é do Agro, né? Que começou, se não me engano, no final de 2017. E você é nascida do agronegócio, mas até então trabalhava na área social. Então, eu queria entender o que te motivou a dar início ao canal focado no agronegócio? Qual que foi esse, vamos falar, estalo, essa virada de chave nesse começo? Eu acho que é a raiz mesmo, né, cara? Acho que quando a gente brinca que quando o bichinho do agronegócio pica a gente não consegue mais sair, né? Um vírus que toma conta da gente e a gente se apaixona. E eu cresci apaixonada pelo setor. E eu trabalhei, né, na área social por muito tempo, e que é a minha área de formação, inclusive, e eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa agro dentro de área administrativa, que era a área da minha especialização. Só que dentro desse universo do agronegócio, né, que eu estava vivenciando, apesar que dentro de um setor administrativo da empresa, a gente já começava a notar uma crescente dos jovens e das mulheres do agronegócio. Só que até então a gente não tinha um canal para se comunicar, para a gente poder conversar. Eu não tinha um networking voltado para esse público, e foi aonde eu comecei a analisar quais eram as mídias sociais que esse público estava presente. E foi onde eu criei o perfil no Instagram. O Ela é do Agro, esse nome surgiu também. As pessoas perguntam como que surgiu, eu não sei. Eu acho que foi no intuito de falar assim, é uma mulher falando sobre agronegócio, né? Foi um nome que saiu e pegou. E eu comecei ali a criar conteúdos, mas nunca foi no intuito de ser uma comunicadora do agro, mas de sim fazer contatos com pessoas que estavam aí em diferentes locais do nosso país. E, de repente, aquilo ali virou um boom. Empresas multinacionais começaram a olhar o meu trabalho, porque eu divulgava o que acontecia aqui em Piracicaba, né, que é o berço aí, que é um polo tecnológico do agronegócio, então eu divulgava o que acontecia aqui, e de repente eu me vi fazendo comunicação, fazendo cursos na área, porque é necessário isso, né? A gente brinca que agronegócio e marketing são coisas que você tem que estudar todos os dias. E daí eu acabei virando aí uma comunicadora e abrindo a minha empresa dentro dessa vertente aí. Manu, e para você, o que te motivou no início da carreira? Você também vem do agro, mas sua formação é comunicação e jornalismo. Atualmente, você é diretora da Sementes Butiá e diretora de comunicação e marketing da Abras, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja. Mas a gente sabe que a sua jornada vem muito antes disso. Então, conta pra gente como que foi o processo da decisão de realmente seguir no agronegócio. Eu acho que a Ari falou muito bem, assim, esse bichinho do agro, assim, quando ele pica a gente, né? O agro está no meu DNA, né? Eu venho de uma família de produtores, meu avô era produtor, o meu pai começou semente, né, na nossa propriedade, e hoje, assim, quando a gente olha o tamanho do nosso mercado, o tamanho do nosso mundo, ele é muito amplo, ele é muito abrangente e ele é agregador. Ele traz todo mundo para perto. Sim, eu sou formada em jornalismo, trabalhei por um curto espaço de tempo nessa área, mas sempre foi também jornalismo agrícola, né?
Então, eu trabalhava era essa vertente já. Eu nunca me desliguei completamente dos negócios da família. E o meu pai sempre fazia questão de sentar à mesa e nos inserir nesse contexto, né? Claro que foi um caminho natural. Eu sei que muitas mulheres elas se apaixonaram pelo agro ao longo da carreira, mas para mim foi sempre um caminho muito natural. Eu nunca senti nenhuma resistência por ser mulher, bem pelo contrário, sempre fui acolhida e muito respeitada nesse meio. Então essa imagem assim que é um meio machista, a gente não pode dizer que não exista isso também. Mas não é assim que a gente se sente em casa mesmo, e a diversidade de opiniões é que eu acredito muito que fez o agro expandir tanto no Brasil como a gente vê. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu acredito realmente que nós temos a melhor agricultura do mundo, que a gente consegue produzir aqui do abacate ao zebu com eficiência, com tecnologia, com sustentabilidade, e o que também vem acontecendo muito nas empresas com muita governança. É por isso que a gente está nesse patamar e a gente vai alcançar muito, vamos galgar aí outras posições, pensando em mundo, que não tem como voltar, né? Com essa diversidade que hoje existe de profissões, de, né, os próprios profissionais dentro das equipes das fazendas, a gente vai mais longe ainda. Sem dúvida. Nossa, Manu, traz vários insights aí da sua fala para a gente conversar sobre, mas eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de agro, né? Que a gente fala muito do conceito, mas muitas vezes, vocês vão concordar comigo, numa visão mais limitada, né? De conexão direta ao campo, do dentro da porteira, como a gente fala, ou até do antes e pós, mas numa relação muito de relações tanto profissionais quanto pessoais direta com o produtor, né? E se a gente for a fundo no conceito, a gente vê que o agro, na verdade, é muito maior, que ele está em tudo, né? E aqui até tomo a liberdade de trazer uma história engraçada do meu início de carreira também, que assim como vocês, eu também tenho origem no agronegócio, né? A minha família é produtora em Lucas do Rio Verde, no norte do Mato Grosso, mas eu vim para São Paulo fazer faculdade de comunicação e acabei, né, conduzindo toda a minha carreira profissional e acadêmica também focada em comunicação, em marketing, comportamento do consumidor, enfim. E desde a faculdade eu tinha muita vontade de trabalhar com comunicação voltada ao agro. E em 2013 eu trabalhava na área de merchandising da Louis Vuitton e eu fui conversar com o Tejon, que hoje é meu sócio na Biomarketing. Na época ele era professor da SPM, que foi onde eu me formei, né, em publicidade. E eu fui falar com ele para aprender com ele, avaliar possibilidades de trabalhar com agronegócio, né? O bichinho do agro que vocês falaram também tinha me picado, também tinha essa vontade, né, de retornar para o setor, agora não como lazer, né, mas num formato mais profissional. E aí o Tejão me perguntou onde que eu trabalhava, e quando eu disse Louis Vuitton, a resposta imediata dele foi: mas então você já trabalha com agronegócio, né? Por conta dos materiais das bolsas, os acessórios, lenços, sapatos e assim por diante. E é realmente isso, né? Muitos setores são diretamente relacionados ao agro e muitas vezes não se reconhecem como, né? Como, por exemplo, o caso da moda, né? Que é onde eu estava. E até mais do que isso, tem até certo distanciamento, muitas vezes, do agronegócio, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria ver com vocês como que vocês acham que é possível a gente conectar, criar um diálogo maior com a sociedade, com os grandes centros, e claro, né, aproveitando o tema do episódio de hoje, entender para vocês qual que é o papel e o diferencial, talvez, da mulher nesse sentido da comunicação para fora da porteira, né, além das relações diretas do agronegócio. Olha, Camila, trazendo até um pouquinho para o meu lado, né? Eu também sou uma pessoa que admira muito o trabalho do Tejon e eu já tive várias conversas com ele nesse sentido, até porque tem hora que a gente vê algumas coisas que bate aquele desespero. Teve uma vez que eu falei para ele, Tejon, eu não quero mais isso para minha vida, né? E ele, com toda a sabedoria dele, ele sempre traz esse norte para a gente, né? Então, quando a gente tem um grande desafio, que eu falo que é educar o dentro da porteira de uma forma que ele consiga se comunicar com a cadeia como um todo. O agro ainda, ele tem essa questão de que ele olha para o agro enquanto um dentro de porteira e esquece que nós somos uma cadeia de 3 elos fundamentais e complementares, sem contar aí essas ramificações que acabam acontecendo, né? Mas a gente tem nossos 3 elos fundamentais, então a gente tem que aprender a falar sobre eles e com eles.
Por quê? Porque a gente tem que levar o que a gente faz aqui dentro para fora da porteira. E muitas vezes a gente tem que falar do óbvio que acontece aqui dentro. Quantas vezes a gente deixa de falar das nossas áreas preservadas dentro de propriedade, das nossas ações voltadas para ISD, porque a gente acha que isso não vai ter importância. Só que enquanto isso lá fora tem muita gente que não tem essa informação e que acaba propagando informações de forma errada. Daí não adianta a gente aqui dentro querer apagar o fogo com gota d'água, porque não funciona. Então, a gente tem que entender, sim, que falar sobre agronegócio é um processo educativo e que tem que começar do elo que é dentro da porteira, que é o elo que produz, é o elo que transforma a semente em alimento. E as mulheres, elas têm um papel muito fundamental em relação a isso, por conta da sua facilidade de comunicação, conta da sua percepção, é o instinto, né, da mulher também ser um pouco mais diplomática para poder lidar com algumas situações. Nós tivemos aí um exemplo magnífico, que foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ela foi uma pessoa muito diplomática, ela abriu porteiras comerciais incríveis para o nosso país. Então, eu acho que ela foi um dos exemplos que nós tivemos como mulher, que mostrou aí o quanto que a diplomacia, uma comunicação empática, nos ajuda a poder levar o que o agro faz aí para todo mundo. Perfeito, eu concordo 100%. E para você, Manu, como que a gente pode conectar, dialogar melhor com a sociedade? Qual que é o papel, né, da mulher diante disso? Eu concordo com a Ari também, assim, a mulher tem muito mais diplomacia, a mulher ouve mais. Quando você ouve, você consegue entender qual que é a dúvida das outras pessoas, né? E o Tejon mesmo tem um conceito que eu acho que é muito legal e que é o que a gente deveria mesmo implementar. Qual que é a cadeia? A cadeia é a agrocidadania. A gente não faz nada sozinho e a gente não entrega a gente entrega para um consumidor. Esse consumidor precisa saber o que, que a gente faz. E eu gosto muito de falar em todas as oportunidades que eu tenho, viu, Ari? Eu falo muito isso assim. Ah, o pessoal tem a imagem que a gente não preserva, enfim. Quando o agricultor e a grande maioria dos agricultores no Brasil, eles entendem isso, que a gente precisa sim preservar para ter uma melhor condição de produção. Então não tem hipocrisia aqui, que só porque eu sou verde. Eu não sou verde por nada. Eu sou verde porque eu entendo que é melhor para mim ser verde, que se eu crio um microsistema, vai favorecer todo esse ambiente para que eu produza mais. Simples assim. Então, a gente faz esse esforço também. E que é o exemplo mais bonito. Eu falo que o agro tem 100% de governança, que a gente consegue administrar as famílias. Todas as famílias, todos os produtores no Brasil, eles vêm de uma origem de família, que é a do agronegócio. Então, se você implementa esse conceito no seu negócio, você já tem aquela governança mais ou menos estabelecida previamente. E isso depois você vai para o mercado, lógico, que com conceitos profissionais, né? É sempre muito melhor, muito mais avançado e inovador. Mas mesmo assim tem uma raiz que já é da nossa essência. Então a gente cumpre as regras, porque é uma obrigação legal, ok. Mas normalmente todas as propriedades no Brasil, elas preservam além do que é solicitado. E a gente vê muito engajamento das pessoas que trabalham na agricultura para mostrar como fazem um bom trabalho, como fazem um bom serviço. Então, as boas práticas agronômicas que a gente faz, né? Rotação de culturas, plantio direto. Por que a gente consegue produzir tanto? A gente produz porque a gente preserva. E aquela imagem que o mundo tem, vamos desmatar a Amazônia. Qualquer agricultor sabe que o bioma Amazônia é praticamente impossível de fazer uma cultura de grande escala de produção. Ou seja, ninguém vai desmatar a Amazônia para produzir. É insano isso. E, principalmente, não é economicamente viável. Essa mensagem, quando a gente consegue que as pessoas entendam, a gente consegue trazer um pouco para o nosso lado. Mas mostrar o que a gente faz de bom mesmo, assim. Não essa postura reativa, que daí eu concordo também que a Ari falou, assim, quando uma mulher fala, ela tende a ouvir outras mulheres, ouvir as pessoas e os argumentos das pessoas para tentar explicar o que a gente faz. Então, não é o que eu falo da postura reativa, assim, nós estamos apanhando e a gente devolve a pancada, não tem que devolver.
Quando você informa, você traz essa pessoa para o seu lado. Vem entender como é que é o nosso sistema. Eu concordo com você, tem gente que não produz da maneira adequada, mas a grande maioria produz de uma forma eficiente, que preserva e que se preocupa com o futuro. Porque o que a gente quer, quando eu falo um pouco da governança assim, das famílias, o que a gente quer como agricultor, a gente quer deixar isso para os filhos. Essa é uma herança que vem dos nossos antepassados, assim, então essa é a nossa cultura. A gente precisa preservar, porque a gente precisa garantir um mundo melhor para os nossos filhos. Eu acho que a gente está no caminho, viu, Camila? Nós estamos, assim, muito mais empáticos com a sociedade, tentando ouvir e tentando explicar o que a gente faz. Eu costumo dizer, vem para dentro da minha fazenda, vem ver o que a gente faz e sugere o que a gente pode fazer de melhoria, que a gente consiga fazer de melhoria e melhorar para a sociedade como um todo. Até porque, só trazendo um pouquinho desse ponto ambiental que você fala, né, o campo, né, a natureza, enfim, as florestas, é o laboratório do produtor, né, ele é o mais interessado em preservar aquilo, né, não só pela questão ética, social, ambiental, mas também econômica, como você bem disse, né, Manu? E essa questão, gente, que a gente está falando, eu acho que de tudo que a gente falou, né, a questão da mulher, do propósito dela, do diferencial dela para o setor, me pareceu que entra muito na questão da diplomacia, né, que foi uma coisa que a Aria começou falando, e da capacidade do ouvir, de aprender também, que a Manu complementou, né. Inclusive me lembrou muito da Marise Porto, né, que ela reconstruiu a Santa Brígida ouvindo, né, uma dentista que chegou lá na Embrapa e falou, gente, me ensinem, porque eu não sei absolutamente nada e estou disposta a fazer o melhor que eu posso nessa propriedade, e tá aí, né, uma das maiores referências, né, que o agro tem aqui no Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito favorável para a mulher do agronegócio também. Ela não tem receio de falar que ela não sabe. A humildade para aprender, né? Eu brinco até, eu falo às vezes que é o espírito de compra da mulher, né? Que ela gosta de comprar, ela fala assim, eu posso não precisar disso aqui hoje, mas eu posso precisar amanhã e eu quero saber como que funciona, né? E outro ponto interessante que a Manu tocou, e eu acho que faz parte, né, que a gente trouxe aqui, essa questão da gente conversar, da gente falar o que o produtor faz, de não ser reativo, eu acho que a mulher ganha pontos também, porque a mulher ela está disposta a entrar nesse processo educacional. Porque é o que fala, não é a gente reagir, é a gente ensinar dia a dia o que a gente já faz, o que a gente faz todo dia, não só por uma questão de exigência legal, mas porque a gente precisa fazer isso. É claro, não vamos ser negacionistas, falar que todo produtor trabalha dentro dessa forma, porque não é, como a Manu colocou. Mas a mulher, ela tem esse posicionamento, ela está disposta a educar, a ajudar nesse processo educativo. Então, o que eu falo que até como comunicadora, eu assumo um pouco esse papel, é de incentivar as mulheres a falarem sobre o que elas fazem dentro da propriedade, porque a mulher ela não tem vergonha de pegar um celular onde ela está e fazer um stories e falar, ó, isso aqui a gente está fazendo e está dando certo. Quer saber um pouquinho mais? Vem conversar comigo. Isso é muito importante também. É isso que você fala, não é à toa, né? As pesquisas mostram, a mulher, ela tem muita credibilidade quando a gente coloca ela em campanhas de comunicação, por exemplo, né? Então, até na própria biomarketing, claro que quando é oportuno, né, enfim, benéfico, a gente usa muito mulheres nesse sentido, porque naturalmente, né, a gente não só as eleva, mas também elas trazem muito valor para a comunicação da empresa, ou seja lá o que for, porque justamente elas têm essa credibilidade, essa empatia, a diplomacia, né, que a gente tanto falou. E aí, até complementando, a gente falou muito da comunicação, de não fazer uma comunicação reativa. A nossa história é absolutamente linda. Acho que, assim, argumentos nós temos muito para comunicar, né, e não precisamos ser reativos, porque a gente tem argumentos super válidos, endossados, que a gente pode colocar à mesa e realmente reverter um olhar talvez distorcido sobre o agronegócio. E aí, mais do que isso também, eu adicionaria aqui não só falar muito, falar sobre, falar de forma educativa, mas também trazer uma linguagem específica, né? O setor, ele é altamente técnico, né? Normalmente, assim, a gente fala, né, de questões técnicas do dia a dia, embora, né, muitas vezes a gente sai da teoria e entra na prática, mas a prática do agro, ela é altamente tecnificada, né? Então, acho que a gente desmistificar um pouco, trazer essa
tecnologia que aqui no Brasil do agronegócio é uma das referências mundiais, nós somos muito avançados em inovação, então trazer um pouco para a linguagem da sociedade em geral, dos grandes centros, para a gente se fazer compreendido, né? Porque nós temos história brilhante, nós temos capacidade de fala, nós temos discurso educativo. Acho que se eu pudesse sugerir uma questão, seria a gente trazer, dar um passo para trás e colocar uma linguagem um pouco mais específica para realmente ser assertivo nessa comunicação. Né, cara? A gente tem uma síndrome de não ser protagonista da nossa economia, que eu não sei o que acontece, parece que o Brasil sempre quer ser coadjuvante na história, e não, nós somos protagonistas, a gente tem potencial, nós somos o país que mais preserva, né, em relação à agricultura. Eu até estava lendo uma matéria esses dias, meu irmão até tirou um print e mandou para mim uma frase do saudoso Enéas, que ele falava assim: se o problema é o desmatamento no Brasil, por que os europeus não reflorestam os seus países? Né? Então, são coisas que a gente tem que refletir também e começar a tomar uma postura protagonista. Nós alimentamos o mundo praticamente. E a nossa Então, eu acho que responsabilidade no médio prazo é a maior, né? Então, realmente, o nosso protagonismo e a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente está pronto, né, Are? E esse que é o importante. E essa questão é interessante, né, Camila, Ari, assim, tudo que a gente faz dentro da porteira é extremamente técnico, é extremamente profissional, muda muito de uma cidade para uma cidade vizinha, muda a condição de solo, muda a condição de ambiente, muda tudo, e a gente consegue se adaptar a isso, fazer aquela continha lá, né? Olha o procarbono que está aí, né? A captura de carbono, o mundo todo falando. Quem tem condição de fazer isso? Nós temos condição de fazer isso. E a gente está fazendo. Isso que é o mais legal. A gente não está só no discurso, a gente já está na prática há anos. Nós temos trabalhos para testar as teorias há quantos anos? E está acontecendo. O mundo fica no discurso de que tem que fazer isso e que as empresas vão comprar créditos de carbono. Quem que vai vender? Temos nós para vender. Eu não sei como é que está esse processo no mundo para medição, enfim, mas nas nossas áreas estão todas medidas com captura de carbono e o que a gente pode fazer ainda para agregar? O que acontece se a gente destruir uma floresta? A gente sabe tudo isso. Então, essa técnica, eu concordo com você, Camila, a gente precisa passar de uma maneira mais palatável para o público entender e não ficar só com tantas dúvidas que parece que a gente está realmente falando grego quando começa a falar do agro, né? E sabe que eu acho que a gente, nós três aqui, né, e profissionais de comunicação que atuam com agronegócio, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, porque a gente tem que ensinar o produtor, ensinar os técnicos agrícolas, né, enfim, todos que trabalham na cadeia do agro, acabei falando aqui 2 exemplos no dentro da porteira, mas a cadeia em geral, de indústria, de pesquisas, etc., ensiná-los a como comunicar de uma forma mais acessível, menos técnica, aliás, ainda que técnica, mas de forma mais fácil, né, de ser compreendida, enfim. Acho que isso é uma responsabilidade muito grande para a gente. Então, Are, no seu caso, né, a Manu já comentou que não, se você teve alguma resistência, né, e se sim, foi uma resistência real ou foi um tabu que você tinha na sua cabeça e quando você entrou falou, puxa, nem era assim? Justamente eu pergunto isso para a gente poder estimular, incentivar novas mulheres que queiram entrar no setor, né, e às vezes tem algum tabu que pode ser real ou não, né, dessa entrada no setor a fim de trabalhar, né, com agronegócio. Então, me fala um pouquinho para você como é que foi. Olha, eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres, né? A gente não pode se colocar, mas eu também não tive. Eu acredito até pelo ambiente que eu cresci. Eu sempre acompanhei o meu pai, sempre que era possível, eu estava acompanhando o meu pai em eventos. Então, eu cresci, eu me tornei uma profissional dentro do setor sucroenergético, gente. Eu acho que era um dos elos mais masculinizados que a gente tinha dentro do agronegócio. E teve vez que eu fui em evento que era as meninas da organização e eu de congressista, né? Porque as pessoas sempre me respeitaram. Acho que vale muito também a questão da postura da mulher, né? Olha, eu estou aqui enquanto uma profissional, eu quero aprender, o que você pode me ensinar? Eu posso compartilhar isso aqui que eu sei. E eu acho engraçado, né? Eu não costumo comentar isso, mas eu acho que vale a reflexão. Quando eu comecei, muitas pessoas confundiam o trabalho de um influenciador digital. Eu cheguei a receber críticas de mulheres
né? Em vez da mulher chegar e conversar comigo, olha que legal, vamos trocar ideia, vamos ver como que eu posso te ajudar. Já me taxaram como se eu fosse uma agrônoma passando bula online para a galera, né? Mas não é assim. Então, mas foi assim, foi muito pontual, não foi algo, nossa, né? Mas eu acho que é válido a gente poder pensar, trazer esse assunto para a gente poder refletir até um pouco da nossa postura, né? Como que a gente vai criticar uma mulher? Como que a gente pode ajudar uma mulher que está chegando? Porque às vezes é uma pessoa que ela não está naquele time da resiliência, naquele time de, eu vou fazer, eu vou acontecer, independente do que vier de desafio, porque muitas vezes nós não estamos, a pessoa desiste, né? Eu recebi comentários assim, se eu não tivesse muito decidida do que eu queria, eu teria desistido. Então, eu acho que é bom até a gente começar a pensar em como nós estamos apoiando as outras mulheres que estão chegando. Como que a gente não é só ter caminhos, mas assim também oferecer uma rede de apoio para elas. Sem dúvida nenhuma. E nos colocar realmente à disposição, né? Porque a gente também não consegue atingir todas elas, né? Então venham até nós, né? Para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, desmistificar, ensinar e abrir portas, né? Manu, e para você, conta um pouquinho como é que a gente consegue, né, quebrar esses tabus, talvez, ou mesmo desafios na entrada dessas novas mulheres. Eu acredito que o trabalho que vem sendo feito há muitos anos, né, por uma rede de apoio de mulheres, ele tem sido muito inovador. Eu digo que eu não sofria resistência também porque meu pai nos introduziu nesse meio. Então, você já tem um caminho, né, um caminho de entrada. Eu não fiz isso sozinha, né? Eu já tive esse apoio. E o que eu sempre tento, assim, na nossa empresa, hoje a gente tem muitas mulheres trabalhando, mas o que a gente não pode é ser hipócrita, achar que não existe, porque existe ainda alguma barreira, sim. A gente vai quebrando aos poucos. Isso começa dentro de casa. Há alguns anos a gente começou a fazer esse trabalho porque nós não percebíamos, eu, a minha irmã, enfim, que nós trabalhávamos com isso, a gente nunca percebeu isso. E daí, um belo dia, eu mesma me dei conta e disse, pois é, mas a gente não tem banheiro feminino na unidade de armazenagem, né? A gente tem banheiro feminino na sede, enfim, e tem um banheiro, né? A gente fazia mais banheiros, mas sempre era banheiros para toda a equipe. Então, quando a gente se deu conta que a gente precisa ter um ambiente que propicie também as mulheres a se sentirem bem naquele ambiente, lógico, concordo com a Arê, depende muito da postura, isso é de pessoa, independente de ser homem ou mulher. Você tem que se posicionar de uma maneira que contribua para ser inserida no meio. Mas você também tem que trabalhar em algumas empresas, e esses conceitos estão sendo trabalhados entre todos os produtores, e hoje nós não vemos mais tanta barreira. A gente tem muita engenheira agrônoma, muita gente trabalhando, lógico, tem todas as profissões, mas gente técnica mesmo, que é mulher e que dá conta do recado. O meu tio mesmo, ele trabalha na unidade e diz, olha, depois que a gente colocou uma mulher para ser coordenadora, o cenário mudou, porque as pessoas respeitam mais, o ambiente se torna mais profissional pela diversidade, e o respeito então, só agrega. Eu acho que a gente tem que ir introduzindo aos poucos, Camila, esse trabalho já vem sendo feito, e ele só tem que continuar e ele vai ampliando, sabe? Mas eu vejo hoje o percentual de mulheres trabalhando efetivamente no campo, não estamos falando do agronegócio como um todo, porque daí sim a gente está em equilíbrio, mas dentro da porteira, nós já temos muito mais mulheres trabalhando com capacidade e eficiência e estão dando conta do recado. Perfeito, e o agro precisa das mulheres, né? Inclusive que já são maioria nas faculdades, né, de engenharia agronômica, e eu acho que, assim, hoje é necessário, né, a gente tem visto aí um avanço muito grande da presença feminina no agro, e acho que é necessário esse discurso que a gente está fazendo aqui, né, o que a gente vem fazendo no Congresso das Mulheres do Agro e assim por diante, mas, honestamente, eu acho que no médio prazo a gente vai deixar de falar de mulheres do agro e vamos falar em pessoas do agro, sabe? Ainda é necessário, e que bom que existe espaço para a gente falar sobre, né, a presença feminina, mas honestamente eu acho que isso está fadado aí a ter um prazo, sabe? Acho que não vai ser finito. Acho que vai ter um prazo para justamente a gente passar a falar de pessoas, né, de uma forma mais geral, como, né, indivíduos e não, né, no sentido de homens ou mulheres.
Meninas, muito boa a nossa conversa e para a gente encerrar, queria que vocês trouxessem questões finais, enfim, que vocês queiram compartilhar para incentivar novas mulheres a entrarem no agro, a se comunicarem, enfim, deixo o livro para vocês colocarem seus pontos finais. Olha, eu vou ser bem rápida aqui, né? Porque eu costumo falar essa frase, que eu falei isso para uma mulher uma vez, ela falou que mudou a vida dela. Eu falo que sonho não realiza com a cabeça no travesseiro, gente. Tem que levantar e tem que fazer acontecer. Eu acho que as mulheres dentro do agro, elas têm que ser protagonistas de suas carreiras, né? E não só no agro, mas em qualquer outra área. Mas para que ela seja protagonista, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se especializar, tem que definir muito bem o que você quer. Eu falo para as meninas, né? Eu tô aqui em Piracicaba, tem Exal, que as meninas, vira e mexe, mandam mensagem para mim, como que elas começam dentro do setor agro. Eu falo, aproveite o seu universo acadêmico e faça estágio em todas as áreas que você puder, né? Para você ter conhecimento, para você ver aonde você se adapta melhor, porque a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, aquele velho jargão, né? Trabalhe com aquilo que você ama e você nunca vai trabalhar. Ele é real, e eu falo por experiência própria. Quando eu decidi que eu ia empreender, quando eu decidi que eu ia construir a minha carreira no agro, eu simplesmente deixei de trabalhar e comecei a fazer aquilo que eu gostava de fazer. E isso para mim foi muito bom. Eu me tornei protagonista da minha carreira, tive destaque no meio que eu me propus a estar atuando, e isso é muito importante. Então, eu acho que protagonismo acaba sendo a palavra de ordem, né? Escolham essa palavra para ser a motivação do dia a dia de vocês. Eu acho que empoderamento já é uma palavra que caiu, né? Porque a mulher que está no agro, ela já nasce empoderada, ela já sabe que é aquilo que ela quer. Então, eu acho que agora o que a gente tem que pensar é, sim, mulheres protagonistas, mulheres que cheguem à liderança agro, para que ela entenda a necessidade de outras mulheres. Acho que a Manu colocou muito bem esse case aí que ela trouxe, porque o agro, ele ainda não está 100% preparado para receber uma mulher, né? Então, eu acho que é importante isso. Nós temos mulheres dispostas e o agro também tem que fazer as suas adaptações para poder receber essas mulheres e complementar nesse setor, porque homens e mulheres não disputam, eles se complementam. Sempre mais gente na mesa traz muito mais qualidade para o resultado. E eu concordo com a Ari, não é com a cabeça no travesseiro que a gente sonha, é executando. Então a gente tem que ir atrás de opções para fazer acontecer. E principalmente assim, Camila, eu acredito muito que quando a gente quer aprender, a gente aprende em qualquer meio. E quando você sabe alguma coisa, tem que se dispor a ensinar. A única chance que a gente tem é trazer mais gente junto, porque quando a gente melhora o meio, a gente se desenvolve muito mais fácil, tem uma base para crescer. Então, eu procuro sempre tentar ajudar quem me pede ajuda de uma maneira que seja fácil para introduzir. Que eu acho que eu tive uma grande sorte mesmo de ter nascido na família que eu nasci e do meu pai ter entendido que, independente do filho ser homem ou ser mulher, era filho dele e nos introduziu, tentar fazer essa transição para as outras pessoas, e daí eu concordo com você, são as pessoas do agro, né? Não é um setor extremamente técnico para trabalhar, então precisa de uma introdução. Nós temos uma complexidade de desafios dentro da porteira, fora da porteira e no meio dela, que eu não sei se outro setor tem tanto. E, além de tudo isso, a gente trabalha numa empresa, numa indústria a céu aberto, e que eu acho que é a nossa grande diferença para todos os outros setores da economia é a indústria a céu aberto, que a gente não consegue gerenciar. Então, vamos gerenciar o que está no nosso escopo e vamos tentar fazer acontecer. Então, eu não tenho conselho, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo e é importante sempre aprender, mas o que eu puder aprender com as outras pessoas que aí estão, ouvir e tentar implementar, e tentar, tentativa e erro, sim, a gente vai tentando e vai tentando fazer e melhorando, e tentar introduzir novas pessoas, entender os problemas dos outros para tentar adequar ao nosso meio, e sempre na batida do crescimento profissional assim, e pessoal, né? Que eu acho que a grande diferença do agronegócio para qualquer outro setor é que propicia o crescimento pessoal junto com o profissional. E isso é muito legal. Fantástico. A gente falou então aqui em crescimento, né, pessoal, profissional, falamos em qualificação,
em capacitação, em coragem, né, dessas mulheres terem coragem para enfrentar, superar os desafios. E eu concordo com vocês, acho que o agro precisa sim fazer algumas adaptações, né, abrir algumas portas para essas mulheres, mas de forma geral, eu acho que o agro ele é muito aberto, ele é muito generoso, ele ensina muito, né? Então a gente cruza nesses eventos, por exemplo, com pessoas realmente muito abertas a ensinar, né? A gente, às vezes, são craques que você leva ali como um ídolo e, às vezes, você encontra ele numa feira, é uma pessoa super disponível, super aberta, inclusive até que se impressiona, né? Nossa, que bom você veio falar comigo, né? Porque nem tantas pessoas acabam acionando. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Uma vez, o presidente da Cooper Citrus, né, o Degob, me falou uma frase que eu deixei marcado, assim, que ele fala, negócios, negócios, e no agro, amigos fazem parte, não é Amigos negócio, fazem negócio parte. e amigos à parte. Isso é muito legal, porque realmente, no agro, eu acho que negócios, negócios e os amigos fazem parte, sabe? Eu acho que tem essa generosidade muito grande do setor, que faz a gente ainda admirar, né, e se apaixonar cada vez mais pelo agro. Meninas, esse foi o nosso Biocast, foi um prazer enorme receber vocês, muito obrigada, de verdade, Manu, Arê, vocês são mulheres que realmente admiramos muito, nos inspiramos muito em vocês, que vocês continuem aí alçando voos e elevando cada vez mais mulheres e profissionais em geral no agronegócio. Então, muito obrigada às duas pela participação de vocês. Obrigada, eu que agradeço. Camila, eu fico à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem os meus contatos lá no perfil do Instagram. O direct eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então, vocês precisando me encontrarem em eventos também, eu estou aí com todos os eventos, estou com presença confirmada em quase todos os eventos desse ano de 2023. Então, me encontrando, pode parar que a gente toma um cafezinho, a gente troca um dedo de prosa aí, porque eu acho que só cresce no agro quem sabe colaborar. Então, a gente está aqui para isso também. É isso aí, é isso aí, Camila, assim, é o nosso mundo, é um mundo colaborativo e que a gente cresce junto, sim. Eu também fico super à disposição, eu adoro, eu tenho um problema que eu começo a falar sobre agronegócio e daí a gente não para mais de falar, né? Então, que é tão apaixonante, daí um assunto puxa o outro, e quando você vê, assim, o cafezinho já passou aqui no sul, a gente toma chimarrão, né? Já tomamos a térmica inteira de chimarrão e continuamos a falar. Então, fico super à disposição. Eu não sou influencer, né, como a nossa amiga Arê, mas eu também tenho um Instagram pessoal, enfim, e qualquer pessoa que nos contata, a gente tem prazer em ajudar, se for possível, no que for possível, ou procurar informação para tentar desenvolver a todos, né? Obrigada pela oportunidade, Camila. Foi um prazer estar com você, estar com a Arê no Biocast. Esse foi o nosso episódio de hoje do Biocast, o podcast da Biomarketing. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres ouvintes deste episódio, nossas convidadas tão especiais e também as mulheres integrantes do time da Biomarketing. Vocês todas são muito importantes para a construção do futuro do agro, do Brasil e também do mundo. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e obrigada, claro, pela participação, Aretuza e Manuela. Um prazer ter essa conversa com vocês. Este episódio teve produção e colaboração técnica do time de comunicação da Biomarketing, a agência do agronegócio. Siga a gente em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Esperamos você no próximo. Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio.